Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E o tema do vídeo de hoje é para a gente falar sobre os limites saudáveis na relação entre mães e filhos ou filhas que já são adultos. Então, eu estou partindo aqui de filhos e filhas que já têm mais de 18 anos de idade, ok? E o objetivo desse vídeo não é entrar na questão do afeto, do amor e de toda essa parte que envolve uma relação de mãe e filho, né? Não é à toa que se eu tô aqui, eu tenho uma mãe, né? Então, minha mãe tá aí, minha mãe tá viva, eu tenho uma conexão com ela, mas sim para falar de uma perspectiva do crescimento, do desenvolvimento mental, emocional e também, né, de vida, tanto dessa pessoa que tá, né, no papel de mãe, quanto dessa pessoa que está ali no papel de filho ou de filha, ok? E para a gente falar sobre isso, eu vou precisar primeiro entrar um pouquinho, né, em algumas crenças, em algumas coisas que são muito culturais, que é muito enfiado na cabeça das mulheres. E eu vejo que isso atrapalha muito, né, a vida de muitas mulheres, exatamente em que sentido? No sentido delas se deixarem em último plano, delas se colocarem em último lugar na vida. Por quê? Porque são criadas desde quando nasce com a ideia de que o sentido da vida delas é se tornar mãe e é cuidar de alguém. E não estou dizendo aqui que a pessoa não pode ter um filho, que isso não vai fazer ela feliz e que isso não possa ser uma coisa que realize ela. Ok, tudo bem. A grande questão é criar a ideia nessa mulher de que o sentido da vida dela completo é isso. E não que isso é uma coisa muito significativa, que vai ser uma experiência maravilhosa, que vai ser uma experiência muito importante, que vai ensinar muito para ela, que vai ensinar sobre amor, que vai fazer ela se realizar, mas que existem também outros sentidos que são importantes que ela tenha como uma possibilidade de escolha, como por exemplo, essa pessoa estudar. Estudar sobre o que, Edmilson? Sobre o que ela quiser. Se ela quiser estudar sobre moda, sobre artesanato, sobre culinária, se ela quiser estudar sobre tecnologia, sobre. Não importa o que é. Ela pode escolher o que ela quiser, sabe? Fazer um esporte, praticar algo. Porque quando a gente cria, né, uma mulher com a cabeça de que ela só vai se realizar e que o único objetivo da vida dela e o sentido da vida dela é se tornar mãe, o que que acontece? Essa pessoa, ela não vai conseguir entender que a função mãe, cuidado, é somente quando o filho é uma criança e é um adolescente. Quando ele se torna um adulto, essa função de cuidado da mãe, ela acaba, ela se encerra. Assim como uma pessoa que tem uma profissão e em um determinado momento ela vai para a aposentadoria. Ela continua, por exemplo, sendo um engenheiro ou uma engenheira, formado ou formada, por exemplo? Sim, só que ela se aposentou, ela não executa mais aquela função. E ela só se resume àquilo. Se isso for o único sentido da vida dela, ela vai entrar em depressão, ela vai entrar num processo de ansiedade, ela vai entrar num monte de vícios, a vida vai perder sentido quando essa aposentadoria chega. E o que acontece com muitas mulheres é exatamente isso. Quando o filho ou a filha se torna, né, maior de idade, essa pessoa ela não tem um sentido para a vida dela, ela não sabe o que fazer da vida dela, ela não tem nada que faça sentido realmente dela fazer, ela não se sente capaz, ou não se sente no direito, ou não se sente competente, ou não se sente inteligente o suficiente para fazer outras coisas. E às vezes, né, ela também não teve a oportunidade de se dedicar a nada nesse período, né? Então, talvez ela já está com a idade, ela já tem aquela crença de que com a idade que ela tem, ela não pode fazer outras coisas. Então, isso acaba afetando muito a autoestima dessa mulher. Isso acaba afetando muito a vida dela. E como uma tentativa de encontrar um sentido para a vida ou de manter um sentido na vida, ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai acabar assumindo, tentando, né, assumir, né, quando ela quer a responsabilidade de um filho que já é adulto. E isso vai acabar impactando tanto no desenvolvimento desse filho ou dessa filha, quanto no desenvolvimento dessa pessoa, dessa mulher que é uma mãe. Por quê? Porque ela poderia ter uma outra chance de crescimento em outras áreas da vida dela, agora que o filho já está adulto. Ela poderia ir experimentar outras coisas. O ideal, né,
Seria até que ela já pudesse ter tido a oportunidade de ir experienciando outras coisas enquanto esse filho já estava ali se desenvolvendo, porque a gente sabe que no começo da infância é mais difícil, a mãe ela fica ali, né, mais numa situação de estar ali mais próximo da criança, até porque a gente vive numa sociedade que é mais patriarcal, que é mais machista, então muitos homens deixam a mulher totalmente com a responsabilidade, né, do cuidado do filho, o que eu acredito que cada vez mais com o tempo é uma coisa que vem, né, se transformando, então os homens vêm participando mais, vêm assumindo mais essa participação, essa responsabilidade em estar com os filhos. Claro que eu não estou falando de todos, né, estou falando aqui de um número significativo, mas que bom, né, que a sociedade ela vem também dando esses caminhos. Existem também, por exemplo, aquelas mães, né, que foram mães solteiras, que passaram por muita dificuldade financeira, então tiveram que abrir mão totalmente de tudo para ir sustentar a casa, sustentar o filho. Então, realmente, quando esse filho faz 18 anos, essa pessoa ela não teve ali uma oportunidade de focar nela. Só que, quando chega então essa oportunidade, que o filho está com 18 anos, se essa pessoa está com essa crença, o sentido da vida dela é somente ser mãe, ela não consegue se abrir para algo novo, mesmo agora tendo a oportunidade. Então ela vai continuar ali querendo cuidar de um filho ou de uma filha que já está com 19, com 20, com 30, aí vai começar a cuidar dos netos dos filhos, dos netos, né, que são os filhos do filho da filha, e vai começar a assumir um monte de responsabilidades só porque é esse o sentido que ela tem na vida dela, de que é para isso que ela veio para o mundo, é para isso que ela veio aqui. E, de novo, o objetivo aqui não é, né, falar sobre o amor, né, não é falar no sentido de que isso, né, é uma coisa que não é bacana, porque tudo bem, é bacana, só que o sentido da vida dessa pessoa está sendo limitado, essa pessoa está tirando a oportunidade, né, dela, essa crença está tirando a oportunidade dela, essa forma como ela foi criada está tirando a oportunidade dela se descobrir como ser humano, dela se descobrir como alma, dela ir fazer outras coisas, já que agora ela já cumpriu essa função, já que agora ela já cumpriu isso que ela sabe. E é desafiador, inclusive, para uma pessoa que viveu uma vida, né, uma etapa grande da vida dela, então 18 anos, por exemplo, fazendo algo e ela já sabe fazer aquilo, é muito desafiador para essa pessoa abrir também mão disso. Por quê? Porque é como aquilo, né? Eu já sou muito bom em algo e agora eu vou começar algo do zero, algo que eu não sou bom, eu vou ter que reaprender algo, eu vou ter que aprender algo de novo, eu vou ter que me colocar naquela condição, sabe, de aprendiz. E a gente sabe que às vezes é desconfortável, né? A gente começar a aprender algo, né? No geral é desconfortável, né? Mesmo quando a gente tá com vontade, vai ter momentos que é desconfortável. E isso vai fazendo também com que essa mulher ela vá ficando presa mais nisso, porque ela quer evitar também esse desconforto do novo. Ela também já tem essa habilidade de fazer isso, só que novamente perde-se uma oportunidade de um crescimento, de um desenvolvimento incrível. E também na vida desse filho, dessa filha que é um adulto, que é essa pessoa que está ali nessa relação, também impede essa pessoa de passar por processos, por desafios, por experiências de crescimento. E se essa mãe soltasse esse filho e mandasse ele para a vida, para ele viver a vida, para ele ir lá e errar e passar pelas consequências dos seus erros, assumir as responsabilidades pelos seus erros, assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, que não foram escolhas tão sábias, tão inteligentes, vai fazer com que esse filho e essa filha cresça. Então, faz sentido o crescimento para ambos os lados. E quando tem essa pessoa adulta que tem uma mãe que está ali assumindo todas essas responsabilidades e que não quer parar de cuidar nunca, porque está com medo, né, de perder o significado da vida, porque não foi ensinada a que ela tem o direito de ser outras coisas, desde que agora ela vai ter que aprender novamente. E está tudo bem, a vida é assim, a gente sempre encerra um ciclo e começa um novo ciclo. Só que quando isso não está presente, então é difícil para essa mãe soltar, e é difícil também para esse filho e essa filha querer encarar a vida, sendo que tem alguém ali que está sempre resolvendo as coisas. Então, para ambos os lados vai ter um crescimento. E quando esse filho ou essa filha começa, né, a ficar sendo super protegido, o que existe como tendência? Existe uma tendência dessa pessoa começar a ter um comportamento que é passivo-agressivo. O que é um comportamento passivo-agressivo? Ela não fala que ela não quer fazer algo, mas ela não faz. Ela não fala que ela não está afim de realizar alguma coisa, mas ela não realiza. Então a pessoa ela começa a procrastinar na vida dela. Por quê? Porque ela não quer fazer do jeito que a mãe quer que ela faça. Ela quer fazer do jeito dela. Só que ao mesmo tempo, ela também não está, né, querendo assumir a responsabilidade de viver a vida dela, de assumir com toda essa responsabilidade da vida dela. Então ela não se desenvolve porque ela não quer fazer o que essa mãe tá achando que ela tem que fazer, acreditando, né, que é o melhor para ela, e aí ela fica
nesse limbo de não fazer no passivo-agressivo, mas também não fala que não quer. Ela não assume a responsabilidade, então ela fica travada. Essa mãe perde a oportunidade de viver novas experiências, de aprender novas coisas e fica ali tentando ajudar em alguns momentos, inclusive tendo comportamentos que no fundo estão atrapalhando. Eu sei que você, como mãe que está aí assistindo, né, pode até ficar ofendida, mas assim, eu sei que você não quer atrapalhar, mas às vezes você está atrapalhando. E quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a perceber que a função mãe, o papel mãe, cuidado, é só enquanto esse filho, essa filha é uma criança e um adolescente. Depois que ele já se tornou um adulto, acabou essa função de cuidado, não tem mais necessidade. Esse adulto ele precisa agora aprender a cuidar de si mesmo, de si mesma. Lembra de você, quando você se tornou adulta, como que você aprendeu a ficar uma pessoa responsável? Quando você teve que assumir as suas responsabilidades, quando você teve que assumir a sua casa, quando você teve que assumir, por exemplo, seu filho, sua filha e todas as obrigações e todas as responsabilidades que isso trazia para você. Foi isso que fez com que você se tornasse essa pessoa que você é hoje. Que você desenvolvesse toda essa capacidade de lidar com a vida que você tem hoje. E não vai ser diferente com o seu filho, com a sua filha que é adulto. Se ele tiver sempre uma pessoa ali que tá sempre resolvendo as coisas para ele ou para ela, ele não vai ou ela não vai conseguir desenvolver toda essa força. Só que para que você consiga lidar com isso, você precisa aceitar que a vida é muito além do que você apenas ser mãe e cuidar. Porque quando você aceita que é mais além, e quando você aceita a aprender algo novo e passar por esse processo de aprendizagem, aceitar que no começo você não vai saber lidar, às vezes, com o que você está aprendendo, e é um recomeço mesmo, e que essa coisa de que a idade, isso é tudo uma ilusão, entendeu? São crenças limitantes, não importa a sua idade, você pode aprender algo novo, porque quando você coloca um novo sentido, quando você coloca uma nova busca para você, algo que você goste de fazer, você não vai se sentir uma pessoa vazia porque o seu filho e a sua filha não tá mais na sua casa. Você não vai se sentir uma pessoa abandonada, rejeitada, deprimida, sabe, triste, cabisbaixa. Por quê? Porque você agregou um sentido à sua vida. Você buscou outra coisa para fazer, você buscou algo que te agregue. E eu diria até que se você quiser buscar mais do que uma coisa, tá tudo bem. Entendeu? O autoconhecimento podendo ser uma dessas, você poder se conhecer, você poder se estudar mais, você poder ler bons livros, você poder ir praticar algo, sabe? Um esporte na praça, fazer alguma coisa, que nem eu falei, às vezes fazer um artesanato e se profissionalizar em algo que talvez você gostou ao longo da sua vida, mas não teve oportunidade porque tinha muitas responsabilidades para assumir. E você fazer essas coisas não se cobrando o sentido de que você tá fazendo isso para você ter aquilo que a sociedade chama de sucesso e você tem que fazer isso dar certo. Não, você tá fazendo isso porque você quer, porque você gosta, sem essas pressões externas, sabe? Eu tenho que fazer isso dar certo, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que ser o melhor no que eu estou fazendo. Não. Simplesmente faça aquilo que você tá com vontade. Não, eu tô com vontade de aprender isso, eu tô com vontade de fazer aquilo. E vai viver aquilo. Sabe, vai viver aquela experiência. Porque quando você faz isso, você se sente bem com você, você consegue permitir que esse filho e essa filha vá viver a vida dele, esse filho e essa filha vai encarar essas experiências, vai viver essas coisas que vai ensinar ele ou ela a se tornar um adulto, sabe? Com essa integridade, com essa força, com essa capacidade de lidar com a vida, e todo mundo vai ficar feliz. E o vínculo de vocês vai se tornar um vínculo mais agradável, aonde não vai ter tantas discussões, não vai ter brigas, não vai ter aquelas coisas, aquelas alfinetadas que tem, exatamente porque um tá invadindo o espaço do outro, um tá sendo, sabe, interferido pelo outro. Quando as coisas elas ficam nos seus devidos lugares, as coisas se equilibram, as coisas ficam gostosas, as conversas ficam bacanas. E aí você vai perceber que são ciclos diferentes. Você vai continuar sendo a mãe dessa pessoa, só que em uma outra maneira de se relacionar, de uma outra forma, onde as coisas ficam mais leves, tanto para você quanto para ela. Ok? Então, eu te convido a deixar aqui o seu comentário se fez sentido para você, se foi desafiador, né, olhar para isso, se inscreva no canal, deixe aqui também o seu like e compartilhe com o máximo de mães ou de filhos e filhas que estão nessa situação que você conhece para a gente poder auxiliar mais pessoas com essa mensagem. E lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o meu número de WhatsApp, tem o meu Instagram e tem também os links dos cursos que eu ofereço neste momento, caso você queira estudar comigo, caso você goste, né, da forma como eu abordo aqui. Os cursos estão aqui, é só você entrar lá, a página do Hotmart, você vai ver como que tudo funciona e vai ser um prazer poder compartilhar conhecimento com você.
Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau.